Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos o nosso trabalho. Solicita a vereadora Tati que realize a leitura do versículo da Bíblia. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amém. Amém. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Solicita a primeira secretária, a vereadora Rosi Crestani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 9/2/2026. Resposta da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental em resposta ao requerimento número 012/2026, de autoria da vereadora Kátia Luskovski. Ofício número 07/2026, do Instituto Federal de Santa Catarina, convidando para a solenidade de comemoração dos 15 anos da UIFSC, que será realizado no dia 21 de fevereiro de 2026, às 17 horas, no auditório da UIFSC, Campus Canoinhas. Ofício número 695/2026, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, informando a disponibilidade para julgamento das contas do Executivo Municipal no exercício de 2024. Ofícios número 23, 18, 19, 20, 21, 24 e 27 de 2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei. Projeto de lei número 09/2025, que altera a lei número 7.215, de 19/1/2026 e dá outras providências. Projeto de lei número 10, de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso de veículos à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Projeto de lei número 11/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso de veículos à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Projeto de lei número 12/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso de veículos à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Projeto de lei número 13/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso do veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Projeto de lei número 15/2026, que altera a lei número 7.211, de 17/12/2025 e dá outras providências. Projeto de lei número 14/2026, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a reconhecer e parcelar dívida junto à União e dá outras providências. Ofício número 22 e 28 de 2026, do Gabinete da Prefeita, encaminhado projetos de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 16/2026, que autoriza o uso do bem público e dá outras providências. Projeto de lei número 17/2026, que autoriza o uso do bem público e dá outras providências. Projeto de lei número 08/2026, que institui o Dia Municipal do Gari e do Coletor de Lixo no município de Canoinhas e dá outras providências, de autoria da vereadora Kátia Luskovski. Projeto de resolução número 01/2026, que concede o título de cidadão honorário de Canoinhas a Antônio Vasco Magalhães Teles, de autoria da vereadora Kátia Luskovski. Projeto de resolução número 02/2026, que concede o título de cidadã honorária de Canoinhas a Tércia Consuelo de Oliveira Teles, de autoria da vereadora Kátia Luskovski. Tribuna Livre. Superintendente Senhor Étel Jacomel, Senhora Rosicler Chuca Herbes e Senhora Rosicler Ventle Ernzins. Difícil.
Passamos ao pequeno expediente. Solicito a senhora informar se existem vereadores interessados em falar sobre as matérias lidas no expediente. A primeira secretária, Rosinha. Não existe, senhor presidente, nenhum inscrito. Ordem do dia 09/2002 de 2026. Indicações. Número 013/2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Couque, secretário municipal do Meio Ambiente, que seja realizada a limpeza e roçada do entorno da academia ao ar livre instalada na localidade de Fartura de Baixo, tendo em vista que o espaço encontra-se atualmente tomado pelo mato, dificultando o acesso e a utilização pela comunidade. Indicação número 014 de 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, que seja providenciada a instalação de bancos no posto de saúde da localidade de Fartura de Cima, a fim de oferecer melhores condições de conforto aos pacientes que aguardam atendimento. Indicação número 015, 2026, de autoria de Edil Cezão do Taques, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da infraestrutura, que seja realizada a manutenção com patrola e colocação de material nas ruas do bairro Industrial 1, especialmente no loteamento Santa Cruz. Indicação número 016, 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da infraestrutura, que seja realizada a manutenção com patrola e colocação de material na estrada que liga as localidades do Rio da Areia e Bonetes. Indicação número 017, 2026, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja providenciada a colocação de material para reparos na estrada localizada em frente à propriedade do senhor Domingos Pavarim e a Cooperalfa, na localidade de Felipe Schmidt. Boa noite a todos os presentes, que nos acompanham aqui da casa e também das suas casas, aos colaboradores da casa, aos meus colegas vereadores. Como não temos vereadores inscritos, né, para uso da palavra agora e também na tribuna, e nós temos 4 pessoas que irão hoje usar a nossa tribuna, em vez da gente fazer o grande expediente agora, fazemos depois, como a gente também entrou em acordo não ter requerimento hoje. Vamos passar, então, à ordem do dia. Senhor presidente. Vereador André. Solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 14 de 2026, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a reconhecer e parcelar dívida junto à União e da outras providências. Solicito ainda que seja colocado em deliberação no plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 14 de 2026 e dos projetos de lei número 16 e 17 de 2026, que autoriza o uso de bem público e da outras providências, ambos com a mesma ementa. Era o que continha, senhor presidente. Coloque em deliberação do plenário a inclusão do regime de urgência do projeto de lei número 014 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovada a transmissão do regime de urgência do referido projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei número 14, 16 e 17 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos de lei. Primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 014 de 2026, que autoriza
o chefe do Poder Executivo Municipal a reconhecer ou parcelar dívida junto à União e dar outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 014/2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 016 de 2026, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 016 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 017 de 2026, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 017 de 2026. Agora sim passamos ao grande expediente. Convido para que use a tribuna a senhora Rosicler Erzinger, coordenadora regional da educação, o subtenente senhor Etel Jacomel, gestor militar, a senhora Rosicler Chuca Herbert, diretora escolar e subtenente do Corpo de Bombeiros, senhor Aristeu Cavaleiro, pelo prazo de 10 minutos. Boa noite. Cumprimento o senhor vereador Josimar Jubanski, presidente desta colenda Casa de Leis. Em seu nome, estendo os cumprimentos aos demais vereadores. Saúdo os servidores da Coordenadoria Regional de Educação CRE, aqui presentes. A supervisora de ensino, Sônia Maria Stelzner Groscope, e os integradores, Nícia Maria Pires e Tiago Augusto Costa. Muito obrigada. Cumprimento ainda os integrantes da plenária e todos os espectadores que nos acompanham pela TV Câmara. A Escola Cívico-Militar, um tão sonhado programa, acontece agora em Canoinhas. E eu rendo os meus agradecimentos a todos que de maneira direta ou indiretamente participaram desse projeto, que hoje eu tenho o prazer de falar que vai iniciar agora, dia 19 de fevereiro, a gente recebe os alunos. Claro que já está funcionando nos bastidores. O pessoal todo da Secretaria da Escola, a diretora, os militares, nós da CRE, estamos a todo momento participando para que ocorra tudo de uma maneira que seja um sucesso. Eu vou pedir ao Sub-Jacomel que explique de maneira melhor como que vai funcionar no efetivo mesmo a Escola Cívico-Militar. Muito boa noite a todos. Senhor presidente, minha saudação. Senhores vereadores, meu cumprimento. Quero transmitir aqui meu cumprimento muito especial às senhoras vereadoras desta casa e, se me permitem seus nomes, transmitir também a minha saudação a todas as mulheres presentes e aquelas que nos assistem. Enquanto gestor militar da primeira escola cívico-militar da nossa região, realmente entendemos que o desafio é imenso, mas vale também frisar a distinção que nós precisamos fazer para que não sobrem dúvidas a respeito da efetiva atuação desse grande projeto que é desenvolvido hoje pela Secretaria de Educação, juntamente com a Polícia Militar e Bombeiro Militar. Nós devemos diferenciar muito a escola militar e a escola cívico-militar. Então, essa explicação ela se torna bastante importante para que a gente possa entender, então, o funcionamento do nosso trabalho e do projeto que está sendo realizado
na Escola Irmã Maria Felistas. Para que nós possamos entender, então, a Escola Militar ela é um projeto pronto. A comunidade recebe ela de uma forma já compacta, realizada para ser executada. A grande diferença da Escola Cívico-Militar, que ela vem delineada, porém, a formação do projeto em si, ela respeita a diferença que existe entre as regiões e entre as comunidades. Então, esse trabalho que está sendo realizado inicialmente e que agora vai começar a ser desenvolvido a partir do dia 19, ele é construído em muitas mãos. Então, nós precisamos trabalhar junto à comunidade escolar, toda ela. Já realizado um trabalho anterior de pesquisa, já realizado um trabalho agora, no período de formação, com os nossos professores, com a gestão escolar, e, posteriormente, quando estiver tudo isso delineado, vamos trabalhar, então, com os pais, que é aquele terceiro momento que nós chamaremos os pais para trabalhar em cima disso. Por que é importante diferenciar isso? Para que não restem dúvidas do que se está aplicando na escola aqui em Canoinhas. Então, vamos diferenciar bastante, nós entendemos isso, recebemos inúmeros pedidos de informação, pais preocupados, escolas, professores. Então, deixamos muito claro, o policial militar que estará atuando, o bombeiro militar que estará atuando dentro da escola, em hipótese alguma, irá substituir os nossos professores. Nós seremos mais um apoio para eles. Então, o professor de português, de língua portuguesa, vai trabalhar a sua matéria, o professor de matemática vai trabalhar a sua matéria, mas terá o respaldo desse grupo de policiais militares e bombeiros militares que estarão atuando junto à escola. Mas, na prática, isso, como é que vai funcionar? Isso que é o mais interessante. Por quê? Como é que vai funcionar se o professor vai estar na sala de aula e os militares? Nós estaremos fazendo o trabalho paralelo. Aquele trabalho dentro do planejamento que é feito pelos professores, também estará inserida a nossa participação, através do trabalho de cidadania, civismo, valores, deveres, direitos. Então, isso é muito importante que nós consigamos levar para os nossos alunos. Evidentemente que a comunidade escolar tem que estar de acordo. Por isso, todo esse trabalho de base que é feito, para que a gente possa, então, chegar num denominador comum ao final. Por exemplo, o nosso trabalho essa semana é feito diretamente com os nossos professores. Precisa quebrar paradigma? É lógico, precisa mesmo, né? Muitos dos nossos colegas professores tinham dúvidas de como funcionaria. Existe aquela preocupação, então, deixando claro, Escola Cívico-Militar não tem lado A, não tem lado B. É um trabalho em prol da educação, um trabalho de apoio, de incentivo ainda mais para o nosso estudante, trabalhando civismo, deveres, direito, respeito dentro da escola, para que eles possam fazer uma sociedade ainda melhor. Vamos fazer isso com toda certeza. Muito obrigado. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor vereador Josimar Jubanski, estendo respeitosamente o cumprimento a todos os vereadores e presentes. Eu sou diretora da Escola Básica Irmã Maria Felistas. Desde o ano passado, nós estamos alinhando esse trabalho junto ao subtenente Jacomel e o subtenente Aristeu. Primeiro tivemos uma consulta à comunidade, onde tivemos 89,7% de aprovação para que exista essa modalidade, esse programa dentro da nossa escola. Lembrando que todas as ações são pautadas nos nossos planejamentos pedagógicos, com o aval da comunidade, da APP, do Conselho Deliberativo Escolar, dos alunos e dos professores. Então, será uma ajuda valiosa para trabalhar muitas coisas que muitas vezes os professores não estavam conseguindo fazer sozinhos. Nós sabemos, eu tenho 30 anos de profissão e a gente sabe a luta diária que é de um professor na sala de aula. Então, nós tivemos a comunidade abraçando esse projeto e nós esperamos que seja o melhor,
porque nada vai além da prática pedagógica muito bem elaborada, muito bem estudada, refletida e aprovada pelo grupo de docentes e pedagógica da nossa escola. Nós ficamos muito felizes por ter esse projeto pautado nesse respeito à nossa instituição, aos docentes e à comunidade. Então, nós faremos o melhor trabalho possível em prol dos nossos alunos. E para comprovar tudo isso, nós tivemos uma grande procura de matrícula, que estamos agora no desdobramento de algumas séries, né? Então, isso reflete o anseio que a comunidade tem em ter uma escola organizada, trabalhando aquelas questões que a gente já trabalhava no NEPRE, por exemplo, Núcleo de Prevenção à Violência nas escolas. Então, eu só agradeço a toda a comunidade o apoio e nos comprometemos a fazer o melhor, a dar o melhor do nosso trabalho. Então, durante a semana, nós estamos estudando, planejando, para esperar os nossos alunos no dia 19. Obrigada. Falando em agradecimento, claro que eu tenho que agradecer ao nosso governador Jorginho Melo, agradecer a nossa secretária de Educação, Luciane Sereta, e a nossa prefeita Juliana Maciel, pelo todo o apoio, tudo que a gente precisou por ajudar a gente a correr atrás, que não é fácil. Um projeto desse saiu do papel. Então, gratidão. Algum vereador tem alguma colocação? Senhor presidente. Senhor vereador André. Senhor presidente, Giacomel, Rosicler, Chulca, Rosicler Erzinger, subtenente Aristeu, colega de trabalho. Foi meu instrutor nos primeiros dias meus como bombeiro, né, lá no campo do West Rock. Dias quentes, né, nós lá fazendo serviços e treinamentos. Sobre a escola cívica, eu comemoro muito a vinda do nosso município, é uma grande conquista para a nossa cidade, para a educação no município, mas para nós como cidadãos. Citávamos agora nos bastidores, eu tive a oportunidade de conhecer, já citei até nessa casa, o projeto lá do Sobral, no município de Porto União, que é uma escola municipal, é um modelo diferente de escola cívico-militar, porém há uma parceria com o Exército, com o município lá de Porto União. E lá eles têm aula de xadrez, de karatê, eles têm competições internas e eles têm uma equipe hoje muito forte, um projeto muito grande. E é numa região mais isolada, uma região socialmente mais instável, porém o Colégio Cívico-Militar, ele chegou lá não somente para mudar a realidade dos alunos no longo prazo, mas a curto prazo ele já mudou a realidade da comunidade local, porque ele trouxe a comunidade para dentro da escola, existe uma participação maior de projetos. Então eu só tenho a comemorar. Mas claro, existem ainda, como vocês falaram, 89%, né, da população. Existe aquele 11% que ainda tem alguma restrição, alguma coisa, e nós temos que quebrar esses paradigmas e a melhor forma é mostrando o trabalho. A primeira coisa que eu questiono e gostaria de ouvir de vocês sobre a questão de tendenciamento político, porque a gente ouve muito da oposição ao modelo cívico, eles vão manipular os alunos, e aonde eu conheci, existe até uma democracia muito grande entre os alunos, existe uma diversidade de ideias, existe até um estigma do mundo militar, o militar é sem esse posicionamento político, e o Aristeu, que está no Corpo Bombeiro, sabe como é diverso, nós temos gente de todas as vertentes, mas para saber como vai funcionar, como que vai ser respeitado todos os paradigmas, até para quebrar esse mito que existe sobre as escolas cívico-militares. Vereador André, muito pertinente as tuas dúvidas e a tua pergunta. Então, assim, em primeiro lugar, democracia. 89% tiver de aprovação, 11% foi contra. Mas eu acredito que na sua totalidade de 100%, todos querem o melhor para os seus filhos. Mesmo aqueles 11% é porque tem dúvidas em relação ao programa. Normal, eu enquanto mãe, eu também tenho dúvidas de alguma coisa e eu vou atrás. Esses 11% ficam se questionando como vai funcionar. Eu lhes asseguro, com toda a certeza, que não vai interferir em nada na questão pedagógica do aluno. Por exemplo, os militares não vão entrar em sala de aula, jamais o professor tem autonomia. Vão ser trabalhados valores, disciplina.
que eu acredito que todos os pais vão ficar felizes de saber que o seu aluno está bem na escola, uma escola segura, sem demais problemas. Quanto ao Sobral, que nós visitamos até, o Subjacomel foi junto, nós visitamos em Porto União, ficamos encantados. E não tem uma receita pronta. Nas cívicos militares de Santa Catarina toda, cada um funciona no seu melhor, contribuindo para toda a sociedade. Queremos trazer algumas coisas que a gente viu no Sobral em Porto União? Sim, porque gostamos bastante. E com isso a gente vai precisar de parceria. E é aí que eu já conversei com você ali fora, que a gente vai contar com a tua ajuda também. Mas eu vou colocar o Subjacomel para falar uma melhor impressão que a gente teve do Sobral em Porto União. Nós tivemos a oportunidade de visitar essa escola municipal na cidade de Porto União. Primeiro, ela era um projeto a nível federal. Depois, com a transição política a nível de Brasil, esse programa se encerrou. Passou-se, então, que a prefeitura assumiu esse compromisso e hoje é gerido pela prefeitura municipal, muito embora quem esteja trabalhando na escola são militares do Exército, da Reserva, então continuam fazendo o mesmo trabalho, porém com o respaldo do município. Eu gostaria até de fazer, dar a notícia aqui, senhora coordenadora, que nós já temos um grande parceiro para o primeiro projeto da nossa escola cívico-militar. Eu fiquei encantado com o projeto que existe de karatê, inclusive com ramificações aqui em Canoinhas, com a academia, e hoje eu já recebi do vereador André, se colocando à disposição para que a gente possa somar e fazer, incluir o projeto de karatê, é isso, né, vereador? Dentro da nossa escola, já com a participação voluntária do nosso amigo André, bombeiro, vereador, e que vai com certeza nos auxiliar. E esses projetos são aqueles projetos que fazem a diferença. O que é importante dizer do projeto de karatê de Porto União? Ele é meritocracia pura. Nós temos lá 400 alunos, eles atendem 80 alunos no projeto, não tem espaço para todos. Existe uma luta ferrenha, no bom sentido, para ocupar essas vagas. Ninguém solta a mão de ninguém, porque se abrir espaço, novamente já aparece o outro que vai ocupar essa vaga. Os pais vêm buscar os seus filhos, eles ficam até às 17 horas, aí por volta aí quase de 19 horas, os pais vêm buscar os seus filhos que estavam praticando esporte. Então, esse projeto é extremamente importante e nós já vamos sair na frente com esse novo projeto. Eu gostaria de frisar também, senhora coordenadora, se me permite, senhor vereador, os policiais militares, bombeiros militares trabalharão fardados. Os policiais militares trabalharão equipados, armados, com exceção do bombeiro, que não se utiliza do armamento, mas os policiais militares que lá estarão fardados e armados, equipados. Por que isso? Primeiro que nós entendemos que a corporação Polícia Militar e Bombeiro Militar, com o prestígio que ela tem e o respaldo que ela tem da sociedade, ela deve entrar antes dos instrutores na escola. A imagem da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Segundo, nós seremos mais um grupo atuando também para auxiliar na segurança dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos funcionários. Continuará o programa Escola Mais Segura, porém nós teremos, a princípio, mais 5 militares dentro da escola. Estaremos nós como gestores e teremos mais 4 monitores. Hoje tenho a satisfação de ter esse grande profissional, o subtenente Aristeu, meu amigo particular, um grande profissional, já está contratado, vai trabalhar junto comigo, vai ser vai ser o meu braço direito, e nós temos mais 2 sargentos em processo de contratação. Temos uma dificuldade muito grande, que é mão de obra, porque somente policiais militares e bombeiros militares da reserva poderão atuar, não pode ser da ativa, e também
deve-se procurar o perfil desses profissionais. Nós temos excelentes profissionais, excelentes bombeiros que concluem o seu tempo na caserna, porém não têm o perfil de estarem dentro de uma escola, junto com alunos, trabalhando. Excelentes profissionais na área combatente, na área de rua, no seu trabalho afim da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, mas não tem esse perfil. Então, essa dificuldade nós estamos tendo. A nossa coordenadora tem recebido a quantidade muito grande de solicitações de outras escolas na região, e quiçá tenhamos, porém a mão de obra vai ser escassa nesse sentido, mas estamos buscando. Por isso eu me sinto hoje muito contente, porque abrimos uma lacuna onde eram oficiais, gestores, hoje se abriu para subtenentes, gestores também. Então, eu sou um dos primeiros subtenentes que foi convidado, ficou muito feliz com isso, e pode ter certeza que nós estaremos, vereador André, demais vereadores, senhoras vereadoras, no dia a dia trabalhando por esse ideal. É um ideal mesmo, você mudar totalmente a sua vida pessoal. Eu estou há 16 anos já na reserva, buscar novamente a farda, botar tudo isso novamente, mudar a sua rotina e passar então a trabalhar com os nossos alunos pelo melhor da educação. Canoinhas é a primeira cívico-militar que tem um sub no comando. Sempre eram oficiais e depois os monitores. Então, Canoinhas é a primeira cívico-militar com um sub. Senhor presidente. Por onde o vereador Homer tinha, antes junto com o André, vereador Homer. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar as, agora sim, empossadas autoridades da Escola Cívico-Militar, e espero que os adentrantes também tenham essa disciplina de eu fazer todos os dias, porque é uma das coisas que os pais esperam, público que nos assiste e demais vereadores. Falar de educação é um campo minado, e eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com 3 das pessoas que estão aí em cima como colegas dentro de uma escola. Então a gente sabe a trajetória de cada um de vocês, Diressônia lá, Dire Poderosa, que a gente chamava lá, carinhosamente chamava ela. Então a gente sabe que os nossos alunos, eles estão, além de tudo, num sistema que prega a disciplina, primeiro de tudo, falando isso, porque as pessoas acham que vai ser mudado qualquer um dos conteúdos programáticos. Não, isso não existe. E se você for pegar a raiz, digamos que você for querer chegar na raiz da educação, que é o nosso sistema aristotélico, que a escola de Aristóteles disse que qualquer um poderia aprender o que quisesse, desde que isso fosse colocado de forma sistemática e hierárquica, com disciplina. Isso está lá na raiz. Tudo que veio depois de conhecimento científico teve que se adaptar a esse modelo, e eu desconheço quem consiga alcançar um nível maior dentro da ciência que não tenha seguido a disciplina e um conteúdo programático colocado de forma sistêmica. Isso daí é ponto passivo, pode pegar Japão, Estados Unidos, isso daí não existe. O que ocorre que hoje os pais tanto procuraram a escola cívico-militar? Porque o conceito da disciplina caiu na sociedade. Infelizmente caiu. E esse conceito da disciplina e da autodisciplina de muitos está atrapalhando lá dentro da sala de aula. O professor, que devia ser um moderador de conteúdo, acaba virando um disciplinador. Não é fato isso? Quantas vezes a gente recebe queixas de professores que passam 45 minutos dentro de uma sala de aula e não conseguem passar o conteúdo que eles são pagos para passar. Pagos, né? Que o aluno vai lá, porém muitos deles não têm essa disciplina, não possuem. E a escola, no modelo cívico-militar, ele vem a trazer mais uma ramificação, que é a ramificação da disciplina. E eu, 22 anos na educação, eu digo que creio que professor nenhum vai se negar de ter esse tipo de apoio. Muito pelo contrário. Aqueles que realmente querem que aquilo que ele é contratado para fazer seja
feito na quase totalidade, eu tenho certeza que todos eles apoiam. Bem como os pais, que querem que os filhos dele tenham um norte. Vocês não vão ensinar nada além do que qualquer outra escola. Porém, dentro dessa disciplina e autodisciplina, eu tenho certeza que a capacidade de absorção dos conceitos que lá estão sendo trabalhados vão ser muito, muito maior. Então, a gente fica muito feliz por isso. Só que como a gente está aqui numa sabatina para tirar algumas dúvidas, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Questões de permanência, regras de permanência, isso é com vocês lá. Eu creio que quando os pais adentrarem, eles vão ter tudo isso colocado de forma clara e específica. Porém, o que nos gera dúvida? Quanto ao ingresso, você já tem alunos que estão lá, que já estão matriculados, mas com relação aos novos ingressos, como que tem sido feito essa seletiva? Porque eu sei que a procura é grande. A gente sabe que a procura é grande. Então, a dúvida que eu teria com relação ao ingresso, e que talvez isso, até a gente aqui dentro da Câmara de Vereadores, dentro dos nossos órgãos de imprensa, a gente possa até ajudar nessa questão de divulgação do ingresso. O que mais tenho dúvida com relação a isso? O restante eu tenho certeza que é algo novo, e a gente sabe que muitas adaptações terão de ser feitas devido à realidade do nosso município, à nossa cultura, porém, essa é a dúvida que eu queria que vocês retirassem para nós agora. Obrigada, vereador Marcos. O ingresso ele é feito de forma normal. O Estado ele abriu a matrícula no sistema, houve os períodos de abertura de matrícula e nós seguimos o mesmo padrão de qualquer outra escola, né? Nós vamos aceitando os alunos até que não tenhamos mais vagas. Não existe critério, né? Quando há procura lá na secretaria pela mesma série e a gente só tem uma vaga, a gente vai pelos critérios que tem o Estado de Santa Catarina, né? Que é zoneamento, eles têm que... Nós precisamos aceitar aquele que mora mais próximo da escola, as leis normais. Então, não existe um processo seletivo, é aberto a todos, democraticamente. E complementando, eu gostaria de dizer que, por exemplo, nós estamos estudando o nosso PPP, ele sempre é flexível e analisado. Nós fizemos junto aos professores e à comunidade em setembro e outubro foi atualizado o nosso PPP. O PPP é o projeto político pedagógico da escola, onde ali constam todas as leis da escola, é como que rege. Então, nós estudamos outros modelos das escolas cívico-militares, lembrando que não vamos confundir com a escola militar, é cívico-militar, e acrescentamos alguns diferenciais de formação, de mais civismo, de assuntos que nós já tínhamos na pauta do NEPRE, que é trabalhar valores, trabalhar liderança, responsabilidade, compromisso, buscar a família mais junto da escola. E, com certeza, com essa ajuda que a gente vai ter, nós teremos a comunidade mais próxima, que é esse o nosso objetivo. Nós traçamos, então, esse paralelo entre os estudos que a gente fez das outras escolas militares, e é praticamente o que a escola já fazia, mas com maior ênfase, com maior organização, com maior apoio, inclusive maior segurança, porque a nossa escola ela é localizada lá no Alto das Palmeiras, ela é uma quadra, né, vizinho, ela é uma quadra, e nós necessitamos dessa ajuda para um ambiente seguro e acolhedor para as nossas crianças. Então, nós todos estamos muito ansiosos para que comece o projeto efetivamente e que tenhamos a comunidade junto para melhorar a qualidade dos índices de aprendizagem dos nossos alunos, que com certeza terão mais concentração, mais foco, mais presença, mais compromisso. Obrigada. Vereador Ivan. Senhor presidente, demais vereadores, população que nos assiste presencialmente e pelas redes sociais, e em especial aos quatro pessoas que vêm trazer uma excelente notícia para Canoinhas.
Muito obrigado, Jacomel, Aristeu e as duas Rosicler por essa notícia que Canoinhas ansiava uma boa notícia nesse sentido há muito tempo. Né? Antes eu estava conversando com o Jacomel, né? E desde lá dos idos de 2022, né? Com o comandante do policiamento do Exército lá de Luiz Cabo Bianco, né? Se não me falha a memória. Estávamos na época lá com algumas conversas tentando achar os caminhos, né? E caminhos bastante retrucados para que conseguíssemos isso, né? E vocês tiveram essa competência de trazer isso para Canoinhas, então eu quero agradecer fielmente vocês, né? Nós também, o Jacomel estava me comentando antes que Paraná são quase 400 escolas, né, Jacomel? Passou de 400. E Santa Catarina pretende chegar ao final desse ano com 100. Isso, né? Hoje nós temos 18 em funcionamento e 8 que iniciam agora dia 19. Então são 26. Mas ainda esse ano o governo pretende implantar 100 cívicos militares. Certamente é um passo largo para o crescimento da nossa sociedade. Da nossa região também. Porque eu estou em contato com a prefeita Ana, em Três Barras, em Porto União com o prefeito Juliano, e quero falar com as demais autoridades para que a gente implante nas demais cidades também. Isso é muito bom, porque é uma excelente notícia, porque se nós analisarmos essas escolas cívico-militares, tais como as militares, né? Os fundamentos são os valores, a família, o respeito, e vamos ganhar segurança, né? Com episódios que nós vimos em Santa Catarina, infelizmente, e aí cito o trágico ocorrido lá em Blumenau, né? Naquela oportunidade, lógico, era um CI, não era uma escola de educação fundamental, como é o caso, né? Mas é mais uma segurança e é uma maneira dessas pessoas não quererem invadir e causar mal a nossas crianças. Então, é mais uma qualidade para a nossa educação, né? E 89,7%, eu peguei o decimal, de aprovação, significa que muito pouco gente da sociedade ou não entendem o que é ou não respeitam a educação militar. Então, é alguém que ou precisa estudar ou que tem que mudar o seu jeito de pensar, né? Então, meus parabéns novamente para vocês e que será um sucesso e contem aí com o que eu puder ajudar, eu estou em pé e à ordem. Vereadora Kátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais e principalmente aos nossos colegas que hoje usam a tribuna, a dupla de Rosicler, né, que nos prestigia essa noite trazendo essas informações tão relevantes para a nossa comunidade. Eu acho que falar da importância, né, das coisas positivas que são atribuídas a esse projeto já é assunto vencido, né, e desnecessário, mas eu fiquei com algumas dúvidas que eu gostaria de entender um pouquinho melhor. E com relação à avaliação da metodologia, se essa avaliação ela será bimestral, semestral, né, como é que isso vai acontecer dentro da dinâmica da escola? Também é claro que a gente só fala, né, e é natural a gente falar dos pontos positivos, mas se há alguma dificuldade nesse processo e algum possível ponto negativo nessa inserção desse projeto e como isso pode ser contornado e como isso está sendo contornado com os pais e com os alunos, e se há alguma, pelo que o Sub comentou ali que os projetos estão em construção ainda, né? Não existem projetos específicos, vai acontecer karatê, vai acontecer essa ou aquela atividade, né? Eu gostaria de deixar como sugestão o programa Famílias Fortes, que é um programa que foi lançado pelo governo federal, eu acredito há uns 6, 8 anos atrás. Ele acabou não evoluindo ali na época da pandemia, mas é um programa que existe em cartilhas, tudo que trabalha principalmente a questão de prevenção de drogas e fortalecimento de vínculos familiares. Está muito voltado, eu acredito, à dinâmica também que vocês nos apresentam. Eu, inclusive, mandei no seu WhatsApp, Rosicler, né, os modelos que eu tenho e um modelo de requerimento que eu apresentei aqui na Câmara já, para que se entenderem que seja pertinente, né, que possa ser utilizado e a gente possa discutir também. Muito obrigada. Qual Rosicler você mandou?
Obrigada. Duas Rosicler, fica complicado. Bem, respondendo à pergunta, o método avaliativo continua o mesmo. Nós temos a nossa avaliação trimestral, como funciona normalmente. A parte pedagógica, ela continua sendo do Estado de Santa Catarina, com todas as leis. Licença, só pergunta assim, especificamente da estratégia cívico implantada normalmente, né? Porque é uma estratégia nova sendo implantada na escola. Uhum. Essa avaliação, em relação a essa nova estratégia, ela vai ser reavaliada quando? Quanto aos seus benefícios, aos impactos positivos gerados na sociedade? Já no primeiro trimestre, nós sempre fazemos um conselho de classe trimestral, onde a gente senta e avalia todas as situações da escola. Então, o projeto cívico-militar, ele não é um modelo pronto. É trazido à comunidade e à parte pedagógica da escola para estudo e adequação à nossa realidade. Nós temos alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, noturno e extensão em Felipe Schmidt. A escola cívico-militar, ela vai funcionar durante o período matutino e vespertino. As avaliações serão feitas qualitativamente, auxiliando os professores nas questões de conselho de classe. Então, nós faremos uma reunião no conselho de classe, onde faremos a avaliação e algumas alterações, se necessário. Vou passar aqui para o subtenente Jacomel falar sobre a parte da avaliação do cívico-militar também. É importante que a gente coloque, já no início da nossa fala, nós fizemos isso. Como esse projeto ele está em construção, evidentemente que ele é delineado para trabalhar de uma maneira, mas a construção ocorre com a participação da comunidade escolar. Então, ao término do primeiro trimestre, assim como vai ocorrer a avaliação pedagógica, nós também faremos uma avaliação de todo o projeto, da maneira com que ele está sendo implementado. Para se usar até uma linguagem um pouquinho mais chula, se nós apertamos um pouquinho mais o parafuso ou se nós soltamos um pouquinho mais. Então, a educação ela tem que ser inclusiva. Em hipótese alguma, nós podemos chegar na escola hoje e dizer que a partir do dia 19, aluno A, B ou C, porque tem essa característica, ficará de fora da nossa escola. Muito pelo contrário. Nós vamos trabalhar no convencimento. Esse é o nosso trabalho, no dia a dia, no convencimento. Existe uma dúvida aí se nós vamos marchar com os alunos, se vai ter ordem unida. Vai ter pequenos movimentos de ordem unida, apenas para que a gente possa se organizar melhor. Assim como os professores colocam os alunos ali para entrar na sala de aula, nós vamos auxiliá-los nesse movimento. Como é que nós militares fazemos? Colocamos em forma, muito tranquilamente. A questão da continência parece um paradigma que tem que ser quebrado. Existe uma confusão muito grande de submissão através da continência. A partir do momento que eu faço a continência para alguém, eu estou me submetendo, muito pelo contrário. A continência nada mais é do que um cumprimento militar, uma saudação, como se leva a mão, como se abraça nas pessoas com mais carinho. Nós, militares, fazemos a continência. Nós vamos implementar isso também? Vamos, de forma gradativa, de forma espontânea, porque o aluno se sinta assim, muito confortável nesse movimento e até goste disso. Nós conversávamos com a coordenação pedagógica, que nós com certeza teremos muito mais facilidades nos nossos alunos das séries iniciais, até por eles imitarem os nossos movimentos, né, e por querer isso, e a resistência é mínima. E nas séries finais do ensino médio, alguma resistência possa haver, mas sem imposição, sempre no convencimento. Essa é a nossa estratégia. Boa noite a todos. Gostaria até, em cima da pergunta da vereadora, colocar uma situação que o nosso governador Jorginho Melo coloca sempre quando visita as escolas cívico-militar. Ele cita 2 pilares, para citar só 2, pelo sucesso dessas escolas cívico-militar. Ele coloca que todas as escolas implementadas, elas têm um índice de violência menor e também a questão da evasão escolar. Então, são 2 pilares que ele coloca muito nessa questão das escolas civil-militar.
E uma coisa que a maioria do pessoal aqui falou, né? Falou muito em disciplina, a civilidade, a educação e tudo mais. E para aqueles 11% que o vereador citou ali, como ele bem colocou, talvez eles não conhecem. Eles acham que nós vamos fazer uma lavagem cerebral no aluno. Então, não é isso, né? Então, a gente vai trabalhar com eles de uma maneira que essa questão de respeito, ela independe de religião, de partido político. Isso deveria estar no ser humano. Só que ao longo do tempo, os pais, né, nós pais, e de repente a escola também, por mais que tenha programa voltado para isso, eles perderam isso. E é essa hora que nós entramos. Então, nós não vamos dar aula na sala de aula, nós vamos tentar fazer com que essa questão disciplinar na escola ela melhore. A gente participou em muitas reuniões lá na escola com os professores e em algum momento eu tive que falar assim, calma, vocês estão muito... Essa parte disciplinar cabe a nós. Nós estamos aqui na escola agora para somar. Então é isso que, de repente, se nós convidar daqui 2, 3 meses esses críticos, vamos lá, converse com o aluno, vê se nós estamos colocando lá uma coisa goela abaixo para eles. Aí eles vão se deparar que realmente esses valores que a gente quer incutir lá, mas de uma maneira tranquila, sem ter nada de imposição. Até por isso que foi discussão lá de muitas coisas que nós não vamos impor no começo. De repente até pode ser depois, mas agora vamos sugerir, né, que tenha lá algumas situações. Mas então é isso, os valores têm que ser comum ao ser humano, não só alguma área, algum partido político, enfim. Obrigado. Mas eu costumo dizer que como não tem uma receita pronta, claro que como mais um programa, a gente vai precisar de toda a ajuda da sociedade, das famílias, da comunidade escolar, dos professores, dos pais, enfim, todos que puderem contribuir de alguma maneira, é isso que a gente espera. Vai ter problemas? Vai ter problemas, mas a gente está aí. Para diariamente a gente vai tentar solucioná-los. O que eu tenho que deixar muito claro é que uma escola ela sempre tem regras, todas as escolas têm regras. Isso já contém no nosso plano político-pedagógico. Os pais entram lá, eles sabem que o uniforme é necessário para a igualdade e democracia, para que os alunos se sintam iguais naquele ambiente, com os mesmos direitos, né? Alimentação adequada. Eles sabem que não pode usar o celular em sala de aula, é lei federal. Então, há uma lista de regras que serão repassadas assim como já foram em todos os períodos. Nenhuma escola ela funciona sem disciplina, sem ordem e sem regra. E os nossos alunos esperam isso de nós. E com a escola, com este projeto, eles vão ter outras oportunidades. E eu quero que eles estejam felizes onde eles estiverem estudando. É isso. Vereadora Rosinha. Boa noite a todos os que nos assistem nas redes sociais, especialmente aqui os meus colegas vereadores, vereadora, e também cumprimento aqui a educadora Sônia, em nome dela, as demais educadoras presentes. E especialmente aqui as Rose, né, Rose Claire e Rose Claire, né, e aqui também o tenente e o Aristeu, né, do Corpo de Bombeiros, isso. Então, o que eu quero dizer? Primeiramente, parabéns, parabéns e parabéns, né, pela iniciativa, pela conquista. Eu sei que a luta é grande, que vocês são mulheres guerreiras, que também quanto os demais que lutaram, todos os envolvidos, né? E como o vereador ali, o Ivan Kraus colocou, os 11% talvez não tenham o conhecimento. Né? As escolas precisam resgatar o respeito, a dignidade, o que está faltando hoje, né? Chamar as famílias para a escola, porque isso, os valores, é a coisa mais importante e fundamental na era de hoje, nos dias de hoje. Né? Então, aqui a minha gratidão, né, aos órgãos governamentais, aqueles que deram apoio, à prefeita Juliana, ao governador do estado, à secretaria do estado, que é uma coisa que Canoinhas está
está merecendo, né? Porque nós temos que formar cidadãos com mentes boas, pessoas de bem, que é só através dos valores que a gente vai conseguir. E isso eu tenho certeza que vocês vão fazer, né? Parabéns à professora ali, que com certeza foi uma luta, né? A direção do Felistas, que ser implantado dentro da escola de vocês, que vocês podem se sentir orgulhosos, né? A extensão Felipe Schmidt é muito grata, né? Por também não é assim, as escolas têm que aceitar, a direção tem que aceitar fazer essa extensão lá que a gente tem em Felipe Schmidt, que é uma extensão de excelência, né? E também, né, lutar aí para que vá para o interior, né? Porque aquela essência do pessoal do interior, dos jovens, né? A gente tá vendo que com hoje a mídia, a colocação, o mundo oferece as coisas que são desnecessárias, mas está aí exposto. Então a minha pergunta seria, como que é a questão do uniforme, né? Porque eu sei que o militar, ele é formal e tem que ser, né? Sempre a coisa que eu mais prezo numa escola é os alunos estarem uniformizados, porque identifica o aluno e aquilo é uma coisa assim, um valor tão importante desde o uniforme. Então, como que seria o uniforme? Os pais vão ter que arcar ou vai ter alguma ajuda do Estado? Como que seria? Obrigado pela pergunta. Nós cuidamos muito de Felipe Schmidt também, né? É a extensão da nossa escola nessa localidade. O uniforme, ele continua valendo o uniforme do Felistas, que cada pai adquire. Mas o governo estadual, no ano passado, forneceu uniformes para o ensino médio, para o ensino fundamental, ofereceu também para todas as escolas, né? Não é só na nossa. Para o nosso programa cívico-militar veio um uniforme específico, camiseta, bermuda, meia, tênis. Então, nós vamos fornecer, através do nosso governo estadual, do governador Jorginho, o uniforme que eles usarão. Mas os outros que eles já têm continuam valendo. É uma transição que a gente vai fazendo ao longo do tempo, respeitando sempre que a criança tem o direito a estudar. Então, se o governo oferece o uniforme, é uma ajuda a mais. A nossa escola também recebeu ar-condicionado, nós estamos em processo de instalação agora, câmeras de segurança, como todas as outras do estado. Depois vem a pintura. Então, o ambiente pedagógico, ele precisa ser reestruturado, né? Melhorar a nossa sala de aula para que os professores tenham um ambiente tranquilo e motivador para fazer esse trabalho. E para as crianças se sentirem bem lá onde estão estudando. Respondi? Então tá. Muito obrigada, então, né? Mais uma vez, gratidão a vocês, né? Que Deus abençoe, que é um projeto que com certeza vai dar muito certo aqui no nosso município de Canoinhas. Eu não poderia deixar também de dizer que não só na cívico-militar, todas as nossas salas de aula de Santa Catarina serão climatizadas. Ar-condicionado em todas as salas. Pintura em todas as escolas. Uniforme, pintura, uniforme, material escolar, rede elétrica, câmeras de vigilância. Em resumo, o nosso governador realmente é visionário. Vereador Cezão. Senhor presidente, boa noite, meus amigos, colegas vereadores, ao público que nos assiste nas redes sociais e ao público que nos assiste presencialmente. Primeiramente, quero dar os parabéns para a administração do Colégio Maria Felistas. Sempre falaram bem dessa escola. Eu não tive o prazer de estudar lá, estudei no Castelo Branco. E quero dar os parabéns para o Jacomel, uma pessoa com grande história, com grande índole aqui em Canoinhas, por aceitar esse convite, que não é fácil ter que modificar a sua vida, né, a sua estadia para cuidar agora de uma escola. Então, parabéns para o senhor, parabéns para o subtenente também, Aristeu, que está ajudando nisso, está largando um pouco da sua família, um pouco da sua vida para viver agora com essa criançada e passar esse conhecimento que vocês têm. Conhecimentos aí de primeiros socorros, que as nossas escolas, né, os professores não ensinam, vocês vão estar lá para ensinar, ajudar no afogamento, no algo assim, até mesmo uma proteção para as crianças. A primeira escola que vai ter um policial armado, isso é muito importante, por isso que aumentou e agregou tanta procura da escola. Primeiro, os pais pensando que os filhos vão ficar seguros e os filhos também entenderem que tem uma proteção um pouco maior. Às vezes a criança vai estudar com medo que alguém entre, então é a primeira escola que tem
duas pessoas, né, várias pessoas que vão estar lá para proteger elas e defender elas. Não só defender elas, mas como defender os nossos professores também. Então, mais uma vez, parabéns, né, ao Jacomel, ao Aristeu, por aceitarem esse desafio para o nosso município de Canoinhas. E seria isso. E muito obrigado. Vereador Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar os nossos amigos, né, o Jacomel, o Aristeu, as amigas e as duas Rosicler, né, e parabenizar pelo projeto. Cumprimentar, então, nossa diretora, digo, do Escola Irmã Maria Felistas. Fui um dos primeiros alunos ali do Felistas, então é muito orgulho para nós lá, nós Palmeiras, né, ter a nossa escola lá, Irmã Maria Felistas, com essa iniciativa desse projeto. Parabenizar o governador Jorginho Melo, né, e desejar sucesso a vocês, porque realmente dá importância. Eu ia fazer uma pergunta ali, mas na resposta ali do Aristeu Cavalheiro, eu já compreendi, né, que eu achava que vocês, a parte militar, ia ter uma grade e iam dar aula dentro. Então, ele já explicou que não, né? Então, uma inclusão, né, para os alunos. Então, essa tirou a minha dúvida. E qual é o período disso aí? Tem carga horária? Esse período qual é o tempo que ele fica a escola cívico-militar? Bom, como nós estamos hoje com a equipe que está só em 2 pessoas, o subtenente Jacomel e eu, a gente pretende ter 5. Então, no momento, a gente está fazendo um turno de manhã e à tarde. Mas tão logo a gente tem essa equipe, a gente quer colocar 2 monitores, né, por turno, em turnos de 6 horas, enfim. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver para frente. Mas tão logo tenha esse pessoal que venha com esse perfil de um aluno, aí a gente pretende trabalhar com essa escala. Tá, ok, muito obrigado e parabéns e sucesso aí pelo programa. Para cada 100 alunos é um monitor. Então vão ser contratados, acredito que mais 3 ou 4 monitores, né? Mais 3, a princípio mais 3 monitores. Mas eu quero dizer que não é uma tarefa muito fácil. Para escolher esses 2 foi a dedo. São profissionais excelentes, e a gente agora está estudando mais 3, mas não basta ser só policial, tem que ter o perfil, né, na reserva e com o perfil para trabalhar com crianças. Então, mas a gente vai conseguir. Senhor presidente, só para enfatizar, eu acabei esquecendo de falar algo, não sei se o senhor me permite. Sim. Em 2017 tinha que ele ainda está trabalhando na Polícia Civil, o Dural, o Fábio Dural. Ele fazia um trabalho muito legal lá, não me lembro o nome do programa agora que tinha na Escola Santa Cruz. Proerd? Não era o Proerd, era no Colégio Santa Cruz, aqui no centro da cidade, Colégio Santa Cruz. Isso. Ele trabalha com cão, ele fazia um trabalho bem legal ali com os jovens. E naquela época, o Santa Cruz acontecia em 2017, 2016, acontecia muito tráfico ali e briga entre bairros e tudo mais. E logo após a entrada desse policial, que ele começou a fazer um programa lá, não me lembro se ele era voluntário, mas ele fazia um trabalho bem legal e bem top com os adolescentes, que hoje salvou muitas famílias e muitas crianças e muitos jovens que estavam ali. Então, veja, hoje a escola lá, Maria Felistas, tem mais de 600 alunos. Então, vai ser mais de 600 alunos que vão ser cidadão do bem e que vão receber esse conhecimento de vocês. Então, quero dar os parabéns pro Dural, que faz esse trabalho, né? Se ele não estivesse trabalhando, não estivesse na reserva, ele poderia ajudar vocês, que é um cara super top com a criançada e sabe trabalhar com as crianças. Então, seria isso. O Cabo Dural, ele faz trabalhos lá na escola, inclusive ele participa de conselho deliberativo, APP, ele tem a filha estudando lá. Então, nós fazemos em parceria com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, várias ações. Eu não posso deixar de agradecer também a nossa equipe pedagógica lá da escola e administrativa. Então, os meus assessores, hoje eu tenho a minha assessora Marli Piskoski e o assessor Felipe Onisto, que são nossos parceiros, nossos assessores lá, e a nossa equipe administrativa,
orientadora Patrícia, a TP Dionei, nós temos uma TP que está em licença, a AE Darlise, e todos os envolvidos lá na escola, nossas colaboradoras, nossos vigilantes, o policial da Escola Segura, seu sargento Dário, que também faz um excelente trabalho lá. E nós temos uma equipe de qualidade. E é isso que faz a diferença no trabalho. Ninguém trabalha sozinho. Então, nós ficamos felizes quando a gente tem uma equipe que se envolve no trabalho e que cuida das nossas crianças. Então, não posso deixar de citá-los aqui. Acho que todos os vereadores já falaram, né? Não sei se é bom ou é ruim, mas o presidente sempre fica por último. Então, as dúvidas elas são todas tiradas. Novamente, boa noite à coordenadora Rose Claire, à diretora Rose Claire, ao subtenente Jacomel, ao subtenente Aristeu. Uma das dúvidas que eu tinha, com certeza, que muitas pessoas me perguntam, era a questão realmente das matrículas, como que seria. Já foi perguntado pelo vereador Romer, muito bem explicado por vocês. E também como funcionaria esse mix aí da educação, digamos, normais que a gente tem nas escolas com a militar, também muito bem explicado já. Fala também que a gente tem aqui um prazo, né, regimental, que a gente segue normalmente, né, mas como é um assunto que toda a cidade está comentando, não só a cidade, a região também, acho que foi importante essa presença de vocês, esse esclarecimento de vocês. Essa casa vai estar sempre aberta a qualquer dúvida, a qualquer esclarecimento que vocês venham fazer, e também outras entidades, outras pessoas que procurem a nossa tribuna. Como todos os vereadores já fizeram suas explanações, suas perguntas, eu deixo agora aberto a vocês aí para vocês fazerem as considerações finais, e desde já, muito obrigado pela presença, e boa sorte, né? Boa sorte, e como vocês bem falaram, a cada dia vocês vão ir procurando e se informando com certeza, e trabalhando junto com a comunidade aí para aquilo que nós temos de mais importante, né? Que é a educação das nossas crianças. Quero agradecer o espaço, agradecer a presença de todos, a minha equipe da coordenadoria, a Sônia, que está presente, a Nícia, o Tiago e toda a equipe que ficou lá trabalhando. A gente trabalha incansavelmente para que a educação ela sempre prevaleça, que seja um sucesso hoje. Não, agradecer, né? Prometer trabalho para que esse programa seja um sucesso. Agradeço novamente a casa e estamos lá à disposição para qualquer dúvida. Então, se a população, a comunidade tiver dúvida, pode chegar lá na escola, que a gente tem o prazer em informar e explicar. Também o nosso funcionário administrativo Maurício, não posso esquecer, que é um grande parceiro lá dentro. E o carinho que eu tenho por essa escola é porque ela faz parte da minha vida. Então, eu quero deixar o meu compromisso com essa escola público e que nós vamos fazer todos, o grupo de professores, toda a nossa escola vai fazer o melhor para que isso seja e será um sucesso, esse programa cívico-militar. Muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição de vocês. Senhor presidente, senhoras, senhores, eu só quero firmar o nosso compromisso aqui em mudar esses números. Aquele número que a diretora passou, vamos aumentar um pouquinho aí, vamos chegar aí nos 97%, 98% nas próximas avaliações, tirando as dúvidas. Então, tenho certeza que o nosso compromisso é trabalhar diuturnamente para que isso aconteça. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Eu agradeci, agora eu quero agradecer a Deus, né? Que seja, que Deus nos abençoe, que realmente Ele olhe por nós e que dê certo esse programa. Amém.
Sucesso e boa sorte. Vamos. Obrigado, né? Passamos ao requerimento. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Gomes, que faça a leitura do requerimento. Senhor presidente, devido ao acordo formal anterior à sessão, hoje não teremos requerimento. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre as matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 10 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas.